Muito boa noite. Vamos chegando. Estamos mais uma live em nome da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, esse espaço incrível que é proporcionado para a gente, em chegando à casa de vocês. É um grande prazer recebê-los. E hoje nós temos um convidado muito especial, um assunto muito especial que eu acho bem interessante, que logo mais o nosso convidado estará presente. E sejam bem-vindos nesse espaço nobre da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. É um espaço onde nós temos o prazer de recebê-los e realizarmos essas nossas reuniões, que é uma forma de trocar informações e dividir com vocês as experiências e professores e profissionais incríveis, que eu acho que a gente tem que realmente divulgar esse conhecimento o máximo possível. Todas as quintas-feiras, então, às 20 horas, esse é o nosso canal, é um canal onde nós nos comunicamos e recebemos vocês com muito carinho, e nossos cumprimentos aos que estão vindo pela primeira vez, aos professores, aos alunos de fisioterapia. Sejam muito bem-vindos ao mundo da fisioterapia aquática. Hoje, antes de começar, eu estou aguardando o nosso convidado entrar, já entrou aqui. Vamos chamá-lo para a nossa... Deixa eu acessá-lo aqui. Para que ele entre na nossa live. Dr. Fernando Calisto. Deixa eu convidá-lo. Agora sim. Dr. Fernando Calisto. Está aguardando a sua conexão. Aí. Boa noite, doutor Fernando, tudo bem? Boa noite, Douglas. Obrigado. Boa noite a todos aí pela presença. Obrigado pela oportunidade, né, de poder falar aqui num canal oficial da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Para mim, realmente, é um orgulho poder estar aqui dividindo com você esse espaço. E agradeço a todos aí da diretoria pela oportunidade. Isso mesmo. Eu gostaria, antes de iniciarmos, a gente saudar os nossos amigos todos da associação, todos da diretoria, começando com o nosso presidente lá de Santa Catarina, Dr. Rômulo Brito, que hoje nós demos uma folga para ele, depois de tantas lives. Ele descansa uma quinta-feira. Um grande abraço. Também um grande abraço ao nosso vice-presidente, Dr. Rogério Antunes, lá de Recife, Pernambuco, que deve estar curtindo aquele calor gostoso na beira da praia. Um grande abraço ao nosso secretário, diretor-secretário, Dr. Wellington Oliveira, de Belém do Pará. Também não poderia deixar de deixar um abraço grande para a doutora Rita, nossa tesoureira de Santa Catarina, e os nossos conselheiros, né, que começa de Minas Gerais, com a doutora Soraya Novaes, doutora Giovana Linhares. Temos também de Rio Grande do Sul, responsável, inclusive, pela toda a parte científica, a nossa diretora Flávia Martinez, a famosa, a nossa estrela, assim como também o nosso amigo da Bahia, o conselheiro doutor Arthur Magnavita. E não poderia deixar de falar dos grandes colaboradores, as pessoas que nos ajudam e que fazem com que a associação prossiga de uma forma íntegra e concisa. Os nossos colaboradores aqui de São Paulo, o doutor Maurício Garcia, mais uma estrela, famoso, assim como o doutor Ábido, do Paraná, uma grande experiência que para a gente é fundamental, e também que nos ajuda muito, a outra grande colaboradora, a doutora Raíssa Trentino. Bom, feitos os conformes, agora eu gostaria de apresentar o nosso convidado especial, o doutor Fernando Calisto. O currículo dele é muito extenso. Se eu fosse ler o currículo, a gente talvez precisaria de uma live de umas 4 horas. Então, eu vou deixar ele
se apresentar rapidamente e a gente ir direto para o assunto. Um assunto que eu acho que é muito interessante de entender como que a fisioterapia aquática tem um papel tão importante num esporte que, teoricamente, é em solo, é um esporte em terra, que é o automobilismo. Então, seja bem-vindo, a palavra é sua, fica à vontade, Fernando. Obrigado, Douglas. Rapidamente, então, eu sou fisioterapeuta aqui em Brasília, né, já há 20 anos. Eu tenho um caminho que foi feito praticamente todo dentro da água, desde a minha formação na faculdade, ali nos estágios, os primeiros estágios já foram em fisioterapia aquática. Depois, antes de me formar, eu iniciei a formação em Watsu 1, e aquilo ali me encantou. Quando eu descobri o Watsu e o fato de ter sido o primeiro curso que eu fiz dentro do meio aquático, aquilo me mostrou uma forma que hoje a gente fala muito da questão biopsicossocial. Ela já me mostrou ali que era mais ou menos aquilo que eu queria para mim, olhar o corpo como um todo, fazer um trabalho onde um meio podia ajudar essa pessoa de várias maneiras. E de maneiras que a gente até na época não entendia como, mas ajudava, né? E hoje está muito mais claro dentro da ciência por que isso acontece. E aí quem assistiu às lives anteriores, a gente já sabe já as respostas, né? As últimas 2 lives vieram trazendo isso com muita força. Inclusive você também falou muito sobre isso. E juntamente com isso, quando eu me formei, eu busquei esse caminho de Watsu. E aí eu fiz o Watsu 1, 2, 3, me formei. Hoje eu sou um dos professores de Watsu 1 e 2 da América Latina. Tenho a possibilidade também de ser professor da equipe pedagógica do método Busquet, das cadeias fisiológicas, que é um trabalho feito em solo, que agregou demais na visão do trabalho aquático, porque a visão do corpo humano, que eu acho que quando você avalia bem esse paciente, você pode trabalhar ele em qualquer meio, na água, no Pilates, no RPG, em qualquer técnica, né? Você entendendo o corpo. Faço parte da Associação Brasileira já há algum tempo, tenho a honra também de trabalhar junto com a diretoria. E é isso, Douglas. Eu acho que, resumidamente, é isso, né? E também tive a possibilidade, através de toda essa minha formação, nesses 20 anos, de ter um momento, aquele momento onde a pessoa chega na tua frente, a pessoa certa, e você é capaz de dar o resultado para ela rapidamente. E é incrível, né? Parece até uma redundância, mas o esporte de automobilismo, você tem que dar uma resposta rápida para ele, né? Você não pode ter uma coisa, você vai melhorar daqui 1 semana, 2 semanas, não. Ele tem que melhorar agora, porque provavelmente ele vai ter que entrar no carro daqui a pouco. Mas desculpa, é só para elucidar isso. É interessante como a fisioterapia, de modo geral, ela tem uma área específica, muitas vezes a própria fisioterapia aquática, mas como a gente consegue aplicar esses conhecimentos, dos conceitos e levar isso numa dimensão muito interessante. E essa é a razão dessa live, para a gente entender como que você conseguiu, durante essa sua experiência profissional, acrescentar num autódromo, né, na verdade, de um piloto de Fórmula 1, e como que essa ideia da fisioterapia aquática surgiu junto com a Fórmula 1. Eu gostaria de entender como é que isso aconteceu. Na verdade, Douglas, não é nem que a fisioterapia aquática ela surgiu com a Fórmula 1. A fisioterapia aquática ela faz parte da minha abordagem terapêutica. Não só ela, como eu disse, a terapia manual baseada nas cadeias fisiológicas. Então, quando eu tive a possibilidade de atender o Felipe Nasser, que era piloto na época da Sauber, da equipe Sauber na Fórmula 1, em 2015, na semana do GP do Brasil de 2015, ele veio passar uns 2 dias em Brasília, porque ele é daqui, e me indicaram ele porque ele tinha dores lombares inespecíficas, e a partir da avaliação que foi feita, porque eu acho que acredito que o grande mote do nosso trabalho é a avaliação. Quando a gente acerta na avaliação, o tratamento, nós temos diversos recursos para tratar. Então, a água ela foi um dos recursos, mas o mais importante foi detectar no corpo dele o que estava levando ele a sentir essa dor lombar, que era uma dor lombar tensional, não era uma dor lombar por lesões.
E a gente sabe que o esporte de alto rendimento, e principalmente o automobilismo, que é um esporte de classe, né? É um esporte caro, exige muito do ponto de vista psicológico desse atleta, né? O fator econômico, a pressão. Imagina você que é patrocinado por um banco do Brasil, então toda a energia daquele banco está sendo jogada em você, você tem que mostrar resultado para que você continue com esse patrocínio no próximo ano. Então não é fácil. Se a gente for pensar na questão mesmo psicológica, a chance desse atleta viver sob tensão, sob um estresse psicológico é grande, né? O corpo dele, naquela situação de sensação de luta e fuga praticamente todo dia, né? E é engraçado porque eles precisam de todo ano a mesma luta para renovar. O Felipe Massa, eu já assisti algumas entrevistas dele, e ele falava, todo o final de ano ia chegando, ele ficava aquela loucura para renovar patrocínio, para poder continuar. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre o Felipe Massa, porque eu sei que você teve já um contato com ele, já trabalhou também com ele. Então, quando o Felipe chegou até a mim, através da avaliação, eu descobri que ele tinha uma disfunção orgânica que estava levando ele a ter má digestão, gases, e isso estava levando a congestões na região do estômago, do intestino delgado, e as cadeias musculares estavam reagindo a essa tensão. E como é que ele reagia a essa tensão? Fazendo uma extensão do corpo, ativando esses músculos extensores e relaxando a musculatura abdominal para poder dar espaço para essa congestão abdominal que ele tinha. Só que o esporte dele era exatamente o oposto do que o corpo interno dele pedia. O conforto de abertura, e o esporte dele era um esporte em fechamento, né? E sob altas pressões, exigindo muito dessa musculatura do core, né? Da musculatura cervical, que já estava sobre uma outra programação, que era a lógica de conforto interno. E aí descobrimos uma intolerância alimentar, intolerância à lactose, que a partir daí, Douglas, foi assim, tirou a questão do alimento, tratamos uma vez, já num trabalho de soltura em terapia manual, e ele foi para o GP do Brasil. E quando ele voltou, ele pegou o exame e realmente detectou essa disfunção, né, orgânica, e aí eu comecei com ele um trabalho direcionado na água. Porque na água eu tinha todas as possibilidades. Eu tinha a possibilidade de fazer tanto trabalho de terapia manual, e aí você, Douglas, é o rei, né? É o JDG, eu acho que é a técnica que todos nós, muitos dos que estão aqui, já fizeram uma formação de terapia manual, a jornada de desbloqueio que você ensina, uma das técnicas, né? Que existem outras também, outros trabalhos que são jogados para dentro da água. E eu tinha essa possibilidade de trabalhar tanto essas técnicas como técnicas de estabilização. Que aí sim, depois que ele tirou a questão alimentar, que estava gerando uma inibição da musculatura abdominal, aí sim eu poderia já, depois de um trabalho de distensionamento da coluna e alívio de dor, iniciar sim um trabalho de estabilização e de ativação muscular dele. E esse trabalho foi feito dentro da água, praticamente. Isso ainda em 2015. E é interessante, desculpa te cortar, é interessante porque no automobilismo a gente tem todo aquele processo da força, né? Da força gravitacional, quer dizer, da força de giro, né? Que o piloto sofre em relação a pescoço, coluna, ombro. E como é que você consegue reproduzir esse trabalho da força dentro de um cockpit, onde ele exige do pescoço, do tronco, enfim, do desgaste do braço? Como é que você consegue reproduzir esse trabalho dentro da piscina? Então, dentro da água, nós temos técnicas que são técnicas que eu costumo gás. Deixa eu só um pouquinho, Douglas. São técnicas que elas acabam trazendo para a gente uma gama de atividades que vão influenciar justamente nessa musculatura lateral do tronco, lateral do pescoço. Podemos fazer com trabalhos do conceito Haluik, olhando para o conceito, para o efeito metacêntrico, diversas atividades de apoio de membro superior, estimulando escápula, cotovelo, né? Então, a água, essa tridimensionalidade que a água me permite, ela nos dá possibilidades assim
imensas de fazer trabalhos muito parecidos com a postura do cockpit. Então, vou dar alguns exemplos. A posição de cadeira do Halloween em flutuação, né, que a gente pode apoiar em vários pontos, escápula, quadril. A gente pode adotar aquela mesma posição e fazer um deslocamento desse atleta dentro d'água e ele vai ter que reagir aos movimentos que estão acontecendo dentro d'água, né? As rotações. O Bhadragas, os padrões, tanto com apoio superior quanto o apoio entre as pernas, a gente pode trabalhar ali padrões tanto isotônicos quanto isométricos que vão reproduzir, isso aí eu vou te falar, relatos do próprio piloto. Ele fala para mim assim, Fernando, esse trabalho que você faz de contração quando eu estou deitado dentro d'água, até hoje eu não vi nada, eu nunca fiz nenhum trabalho fora do carro de corrida que reproduzisse exatamente aquilo que eu sinto quando eu estou entrando numa curva, né? Então eu usava muito assim, a sessão ela era baseada em exercícios aquáticos terapêuticos inicialmente, né? Buscando sempre trabalhar a musculatura que é mais exigida dentro do esporte. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente também tem que estipular, saber o tipo de piloto que a gente está trabalhando, se é um piloto de kart, se é um piloto de fórmula, se é um piloto de stock car ou carros de turismo, se são pilotos de protótipo. Então, dependendo do tipo de categoria que esse piloto corre, o posicionamento dentro do cockpit é diferente e, naturalmente, a exigência de musculaturas também ela é diferente. Só para a gente ter noção, um kartista, ele vai exigir muito, a gente acha que trabalha muito tronco e pescoço, na verdade a musculatura mais exigida, isso aí são poucas pesquisas, tá, Douglas? Que tem, até comentei com você ontem, quando a gente conversou, existem pouco mais de 70 artigos científicos nessa área de automobilismo relacionada à atividade, à preparação física, né? E então acaba que o Felipe, o kart, os estudos que tem mostram que o trabalho é muito de deltoide. Por quê? Deltoide anterior. Porque nós não temos cinto de segurança. Então todo o controle do piloto está aqui, ó, no ombro. Então ele está o tempo todo se mantendo dentro do carro com a força do ombro. Diferentemente. O kart parece uma coisa simples, né? Mas a gente está. Eu tive a oportunidade de correr algumas vezes na Granja Viana, que é uma pista enorme. Você está a 5 centímetros do chão, a 120 quilômetros por hora numa reta, é assustador. Aquilo é realmente fantástico. E você falou, no kart nós não temos cinto de segurança, é na mão. Eu saí com o braço extremamente cansado e dolorido, é impressionante. Fora que não tem a técnica de um piloto, né? Então... E assim, Douglas? E nas outras modalidades, só para a gente entender essa diferença, nas outras modalidades, a gente tem a Fórmula 1, tem outras fórmulas importantes que você acompanha, inclusive o Felipe Nasser agora, mas qual que é a diferença básica e que a gente tem que ter atenção e programar alguma coisa específica para essas modalidades? Assim, por exemplo, hoje o Felipe ele faz o campeonato de endurance americano em protótipos. Então, as corridas de endurance, elas são corridas, muitas vezes, corridas de longa duração. Então, são corridas de 24 horas, eu não sei se você já ouviu falar nas 24 horas de Daytona, as 24 horas de Le Mans na França, as 12 horas de Sebring, são as corridas mais importantes do automobilismo mundial, né? E que acaba, essas corridas, o piloto, ele não faz uma corrida só, ele faz diversas corridas em uma corrida. Por exemplo, ele entra e ele fica mais ou menos de 1h45 a 2h30 dentro do carro, ele sai desse carro e a partir daí entra um outro piloto e nesse momento que ele sai, ele vai passar por todo um cuidado profissional para que ele possa voltar depois de 3 horas como se ele tivesse acabado de iniciar uma nova corrida. Então, e como é que você coloca a água nesse intervalo assim? A água o tempo todo ela está envolvida nesse processo, né? Eu vou dar um exemplo, então, assim, eu faço, só para a gente deixar uma coisa mais clara, do papel do fisioterapeuta como um todo, não só da fisioterapia aquática, mas hoje eu como fisioterapeuta, eu coordeno uma equipe de profissionais que cuida dele. Então, eu faço todo o planejamento anual dele, desde com trabalhos com
preparadores físicos, psicólogo, nutricionista, nutrólogo. Então, eu tenho contato com esses profissionais, nós sentamos juntos, a gente estabelece quais são as metas para aquele tipo de categoria que ele está correndo, né? E a partir daí a gente vai trabalhando durante o ano. Eu fico muito responsável por algumas questões. O trabalho de terapia manual, o trabalho de fisioterapia aquática, que aí eu utilizo diversas técnicas, mas principalmente quando eu estou em semana de corrida, o Watsu é a técnica que eu elejo como principal, e aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso. Ou o Watsu ou as técnicas de relaxamento, né, como desbloqueio também. E existe também essa preparação e existe um trabalho que é feito dentro do paddock ali, junto com o piloto. Então, quando eu vou para os Estados Unidos ou para a Europa com o Felipe, eu chego uma semana antes e aí às vezes eu estou um mês sem vê-lo, então a primeira coisa que eu gosto de fazer, ele está treinando em alta intensidade, fazendo trabalho com personal. A primeira coisa que eu gosto de fazer nessa semana de corrida, que é uma semana que ele espera assim um mês para correr, um mês e meio. Então, quando ele chega naquela semana, é a semana que ele está ansioso, está esperando para ver se tudo vai dar certo. Então, a primeira coisa, eu coloco ele numa piscina aquecida e faço um trabalho de Watsu com ele, buscando minimizar esses efeitos, mesmo de sistema nervoso autônomo, né? De cobrança, de pressão, para que ele possa interiorizar o foco dele e também, sem contar os trabalhos, a fisiologia do trabalho de relaxamento que a própria água permite, que o próprio Watsu permite através de uma visão de trabalho de cadeias, né? Cadeias cruzadas, cadeias retas, que vão favorecer já uma preparação para ele. Isso é na segunda-feira. Ele vai entrar lá na pista no domingo. Então a gente já começa a semana dessa maneira. E uma outra coisa que a gente tem que estar muito atento é a questão da hidratação do piloto. Então a hidratação dele nesse tipo de categoria, que são as categorias de corridas de longa duração, ela é essencial. Porque é muito comum você ver que os atletas que não têm esse tipo de cuidado, durante a corrida, ali nas 24 horas, eles têm que fazer, às vezes, infusão de soro na veia para poder voltar para o carro. Isso é muito comum. As equipes contratam médicos e aí o cara sai do carro e vai tomar soro na veia para poder recuperar a energia. Isso é muito comum. E o Felipe, eu estou com ele há 5 anos e até hoje ele nunca teve que fazer nenhum tipo de recurso como esse, utilizar um recurso tão agressivo quanto esse, né? Então, o que a gente faz? A gente começa essa hidratação já na semana da corrida, uma semana antes, né? Trabalhando principalmente ali o início com água, né? Com doses pequenas, deixando esse corpo sempre hidratado, não deixando ele sentir sede. E a partir daí, quando a gente vai chegando mais próximo dos treinos livres, treinos classificatórios, a gente começa também a colocar alguns eletrólitos, né, alguns sais, para que ele possa ter uma recuperação maior após a saída do carro. Então, a água e a hidratação o tempo todo é envolvida. Aí a hidroterapia, né, não só a fisioterapia aquática, mas a hidroterapia está ali o tempo todo. Né? O resfriamento do corpo desse atleta, só para a gente ter noção, um cockpit de um protótipo ou de um stock car, ele chega mais ou menos, dependendo da temperatura ambiente, ele chega a mais ou menos 50 graus lá dentro. Nossa. Então você imagina que ele tem uma balaclava, ele tem uma camisa anti-chama, calça anti-chama, um macacão, um capacete, luva, dentro de um cockpit fechado, com um motor ali esquentando e, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas vezes 40 graus externo. E é interessante, né? Você falou uma coisa que eu achei fundamental. Na semana que ele chega, imagina a cobrança, imagina a tensão, imagina a preocupação, né? Enfim, todo o estresse de pré-competição. Eu, como atleta, vivi várias, né, situações pré-competitivas. E aí você, com a fisioterapia aquática, e particularmente com o Watson, você trabalhando na água, você trabalha o sistema nervoso dele, né? Então, nessa hora, você... e diminui esse estímulo de sistema nervoso simpático,
aumenta o parasimpático dele, faz com que ele realmente consiga controlar esse grau de estresse. Porque até esse momento da corrida, o grau de estresse é lá em cima. E se ele já chega com o simpático ativado e estressado, essa resposta não deve ser a mesma, né? Não, e é comum, porque a gente, quando vê um atleta correndo ali, a gente vê um atleta na hora da corrida, a gente não tem noção do que acontece dentro do paddock. Então, por exemplo, a gente chega no autódromo às 7 horas da manhã e vai embora às 11 horas da noite. Ele tem momentos que ele entra no carro, só que o momento que ele está fora do carro é entrevista, é coletiva, é reunião, então é o tempo todo sob pressão. Agora tem um detalhe que é interessante, o conhecimento da fisiologia aquática, né, dos princípios físicos, é fundamental para o profissional. Porque, por exemplo, por que eu não uso o Watson com ele um dia antes da corrida? Se a gente sabe que o processo de desidratação desse atleta, ele vai ocorrer a partir do momento que ele começar a entrar no carro para fazer treinos livres, então eu não vou jogar ele dentro de um meio onde eu sei que os princípios físicos da água vão ajudar a um aumento da diurese desse organismo. Então, eu faço esse trabalho mais lá no início da semana, buscando um efeito, que é esse efeito do sistema nervoso autônomo. Reduzir o simpático, organizar o parasimpático, para que ele possa voltar, estar dentro de si. Aí ele é um adepto do mindfulness, né? E o Watson é praticamente, ele te obriga a estar presente, né? Os trabalhos na água, né? A privação sensorial te obriga a estar dentro de si mesmo, né? E ele é fã desse trabalho. E outro detalhe que é muito interessante dentro do uso da água é nas corridas, quando o piloto ele sai do carro, ele sai muito suado. Eles chegam a perder 3 quilos de líquido. 3 quilos quando sai do carro. São 3 litros, praticamente. 3 litros de água. Então, quando ele sai assim, praticamente arrebentado, né? E aí, Douglas, primeira coisa que a gente faz, garrafinha de hidratação. Saímos do carro, ele vai tomar um banho. O banho de água doce. Ele toma um banho, aquilo ali é regenerativo para aquele corpo. E mais uma vez, estímulo tátil, térmico, tátil, né, baixando assim, o simpático. Que incrível. Simpático. E é impressionante quando você vê algumas corridas, eles não têm essa estrutura de motorhome para que o atleta possa tomar banho. Eu vou dar um exemplo. Nas 24 horas de Le Mans, em 2018, nós não tínhamos essa estrutura para tomar banho. Então ele correu 10 horas e meia de uma corrida de 24 horas. Imagina. Puxa. 10 horas. Ele entrou 5 vezes e saiu do carro. Então, ele não tinha como tomar banho. Então, ele acabou a corrida num desgaste físico e emocional enorme. E enquanto nos Estados Unidos, a estrutura que a equipe oferece para ele, oferece um motorhome exclusivo, que tem chuveiro. Então, a gente consegue fazer todos os passos para que ele possa se beneficiar com esse banho, essa alimentação. Depois que ele se alimenta, a gente faz um trabalho focado naquilo que ele está apresentando no momento. É a cervical, é muito comum desfiladeiro torácico, é muito comum dores no punho, formigamentos, a gente tem que trabalhar todo esse desfiladeiro. É muito comum dores na coxa, principalmente coxa esquerda, que é a coxa do freio, que é a perna relacionada ao freio, porque o automobilismo tem só anda com 2 pés, só tem 2 pedais, o do acelerador e o do freio. Então, se você acelera muito, você vai ter que pisar no freio. Então, é comum também o reto femoral, o quadríceps está tensionado, região lombar do lado esquerdo. E principalmente isso, né? Principalmente esse trabalho que a gente faz. E aí ele entra no carro novamente, depois da terapia que a gente faz, ele vai dormir, ele dorme. E aí o fisioterapeuta fica acordado, porque é você que acorda ele. A equipe chama, daqui 1 hora ele precisa estar no box. Você acorda o atleta, você hidrata novamente ele se alimenta novamente, aquecimento, e a gente vai para dentro dos boxes para esperar a hora dele entrar. E aí, depois que ele entra, a gente fica acompanhando o que está acontecendo, que a qualquer momento ele pode sair, o outro pode entrar. Mas é bem interessante.
E uma outra coisa que eu gostaria de entender, assim, essa abordagem é durante a corrida e fora do período, assim, durante a temporada, quando ele não está na semana o final de semana de corrida. Você também trabalha com ele com fisioterapia aquática? Só uma questão, é aí que você aplica os trabalhos de estabilização, de fortalecimento, de consciência, é isso? Sim, o que a gente elabora para ele? Ele tem, dentro do programa dele de trabalho, ele tem o treinamento funcional específico, né, para trabalhar principalmente musculatura cervical, músculos do core. A gente tem um trabalho direcionado de academia, né, musculação, a musculação propriamente dita, né, e também um trabalho dentro da água, que vai também reproduzir todos esses trabalhos de força, né, usando técnicas como, já disse, o Badi Ragaz, o Haluik, a própria hidrocinese-terapia. A gente tenta fazer isso de uma maneira onde ele, dentro dessa semana, ele tem ali um momento até de regeneração do corpo. Então, a gente faz um trabalho inicial na água um pouco mais forte, e nós vamos finalizando esse trabalho dentro d'água, jogando ele para um trabalho mais lento, um deep running mais de moderada e baixa intensidade. E a gente vai levando ele lá para o colo, até chegar no desbloqueio, no trabalho facial, no trabalho muscular. Então a gente faz uma sessão onde a gente elabora a parte mais ativa, estimula, e depois, ali mesmo dentro, a gente já faz um trabalho de recuperação desse corpo. Porque é muito comum a gente ver esse atleta... um outro detalhe a água também permite a ele o estímulo renal, que é um estímulo de, querendo ou não, de desidratação, e que ele vai ter no dia, na corrida, durante a corrida. Então, dentro do trabalho com ele, na semana, sempre tem um dia de imersão, para que o corpo dele sinta esse processo de desidratação, né? Para ele manter o corpo acostumado. Então, é basicamente esse trabalho que é feito com ele fora das pistas. E aí, o Felipe, a gente faz sempre uma pré-temporada, que dura mais ou menos de 2 a 3 meses, e essa pré-temporada é feita aqui no Brasil, e depois que ele faz essa pré-temporada, ele vai para os Estados Unidos, e ele me leva para os Estados Unidos para as corridas mais longas, né? Porque o Endurance tem corridas de 3 horas, 2 horas, e tem corridas longas de 24 horas, 12 horas, 10 horas. Então eu costumo ir para essas corridas mais longas. Só que a gente tem um contato direto com o profissional que trabalha com ele lá nos Estados Unidos, que é o personal trainer dele. Uma coisa interessante é que, por exemplo, em Miami, existem parques em Miami que eles dão de encontro com o mar. E o mar que chega ali naquela enseadinha é um mar parado, são piscinões de água salgada. Então, sempre que eu estou nos Estados Unidos e sempre que a gente passa pela semana da corrida, no 2 dias seguintes, depois que ele já se alimentou, já se hidratou, a gente vai para o mar. Tem um parque lá que chama Oleta, um parque sensacional, e a gente vai para o mar e a gente fica simplesmente em imersão, na talassoterapia, né? A gente fica ali em imersão, faz trabalhos de relaxamento na água. E assim, o Felipe ele já é adepto desse trabalho, né? Ele já é um cara que ele já gosta de estar presente em si mesmo. E aí eu passo mais 2, 3 dias depois da corrida, dou uma regenerada nele e aí volto para o Brasil. Que fantástico. Você sabe que eu lembro de uma história que você me contou uma vez sobre um famoso fisioterapeuta que atendia os pilotos de Fórmula 1, que teve no Brasil, e você teve a oportunidade de mostrar a técnica da fisioterapia aquática aplicando nesse fisioterapeuta. Conta um pouquinho essa história, porque ela é muito interessante. Então, só para lembrar uma coisa antes, eu sei que nós temos aqui vários estudantes né, alunos de faculdade e pessoas novas na fisioterapia aquática. Só para lembrar que é um mundo incrível, é uma especialidade. Nós representamos, inclusive, a associação representa uma especialidade da fisioterapia, que é a fisioterapia aquática. Mas esse é um mundo incrível e a gente não só reduz esse mundo a uma piscina, mas sim a vários conceitos e respostas fisiológicas incríveis e situações inusitadas, como a aplicabilidade da fisioterapia aquática num esporte como o automobilismo. Eu acho isso incrível.
E se nós formos para outros esportes, nós vamos entender que isso vai ser também aplicado com as características, com as especificidades, né, de uma forma, né, muito rica. Mas, e para essas pessoas também é importante valorizar o trabalho da fisioterapia brasileira, que a gente normalmente tem um certo preconceito com o brasileiro, né, da pequenice, mas é importante entender o valor que tem um profissional da fisioterapia mundialmente falando. Eu tive a oportunidade de viajar para vários países, e inclusive ministrando curso e fazendo cursos, e é assustador. A gente olha os profissionais e fala, oh, são ótimos, são excelentes, competentes, tecnicamente, protocolos, mas falta uma mãozinha brasileira ali que é incrível. Mas desculpa te cortar, conta um pouquinho essa história que eu achei incrível. O Douglas, só para completar o que você disse da fisioterapia aquática brasileira, eu acho que nós, fisioterapeutas aquáticos brasileiros, nós somos muito apegados realmente a diversas técnicas, né? A gente procura, a gente tem uma formação ela é bem consistente, né? E essas técnicas que eu estou falando, o Atsu, o Hanuik, o Body Ragaz, as técnicas de desbloqueio, as terapias manuais aplicadas à água, elas nos dão todos os recursos necessários para criar dentro do esporte. Então, não foi assim, eu vou trabalhar com automobilismo. Quando eu olhei para o conceito Haluik, eu falei, eu tenho vários exercícios aqui que são totalmente adaptáveis ao esporte. O Body Ragaz, eu tenho diversas técnicas que são adaptáveis ao esporte. Então, eu acho que isso é interessante. A formação dos métodos, que eu acho que é uma coisa que o fisioterapeuta aquático ele tem que buscar. Fazer essa formação. E a partir daí, quando você entende o princípio físico da água, o efeito metacentro, quando você entende essas questões, você vai ser capaz de utilizar os fluxos de água para o benefício que você quer adotar com o seu atleta. Eu não trabalho só com pilotos, eu trabalho com diversos outros atletas. E a gente usa a água para cada um deles. Agora, a coisa, eu acho que foi esse que você me perguntou, foi uma das maiores emoções que eu já vivi na minha carreira. O Felipe Nasser, quando ele foi para a Fórmula 1, que ele ficou em 2015 e 2016, quem cuidava do Felipe Nasser na Fórmula 1, o fisioterapeuta que cuidava dele lá no paddock, era um fisioterapeuta austríaco, chamado Joseph Lemberer. O Joseph Lemberer foi o fisioterapeuta que cuidou do Ayrton Senna durante 8 anos, até o final da vida do Ayrton, né? Então eu tive a possibilidade, depois de tudo isso que eu descobri, que a gente, através da avaliação das cadeias fisiológicas, né, que a gente descobriu esse problema do Felipe e tiramos em 2015, em 2016 o Felipe me ligou e falou, Fernando, eu quero que você faça toda a minha pré-temporada, tá disposto? Eu vou embora só em março. Aí eu falei, poxa, aceitei e fiz a pré-temporada dele. Poxa, muito legal, né? Aí eu falei, eu aceitei essa oportunidade, trabalhei com ele e quando deu a última semana de março, o Felipe me falou, o Joseph está vindo da Áustria para Brasília, porque ele quer acompanhar essa última semana de preparação aqui com vocês. Aí ele veio para Brasília e foi assim, foi mágico, né? Você receber ele na piscina, eu recebi ele na minha clínica, na piscina, ele veio de uma viagem longa da Áustria, e ele chegou, e quando ele viu o trabalho, aí o Globo Esporte foi fazer uma matéria na época, e a gente fez uma matéria na piscina, e ele viu fazendo os trabalhos de desbloqueio do Felipe, ele viu uns trabalhos que a gente fui fazendo de relaxamento, aí quando acabou tudo ele falou, cara, você podia dar uma soltada no meu pescoço, porque eu tenho uma dor no cervical, viajei agora. E aí, quando eu vi que não, eu estava com um fisioterapeuta que cuidou do maior ídolo do esporte que eu tenho do Brasil. Eu acho que para todos nós somos de uma geração um pouco mais antiga, né? Eu tenho 40 anos, eu acho que eu já posso falar isso também. E quando eu vi, eu estava com esse cara nos meus braços dentro. Eu ainda não cheguei nos 40 ainda. Então, quando eu vi, eu estava com o Joseph nos meus braços, dentro d'água, eu fazendo um relaxamento aquático nele. Eu tentei aqui, as fotos estão aqui para depois te puder mostrar alguma foto dessa assim. E foi incrível, põe cara. Na câmera assim, a gente vê. Porque quando acabou o trabalho com ele, aí eu fiz um trabalho cervical muito baseado, Douglas, não é porque você está aqui na minha frente, mas muito baseado nos ensinamentos da formação que você dá.
Eu fiz um trabalho cervical, quando acabou ele falou assim, cara, sensacional. Ele falou, você é o cara pronto para atender o Felipe. Eu quero que você faça parte da nossa equipe agora, sempre. Então eu era o cara durante 2015, 16, no ano, que sempre que o Felipe vinha ao Brasil, ele já vinha com pedidos do Joseph. O Joseph já pediu, ele quer que você olhe isso daqui, que ele não está. Então, foi muito legal. E aí eu tive a possibilidade de ir a Silverstone, acompanhar a equipe Sauber, e aí eu passei mais 5 dias lá com o Joseph, acompanhando ele dentro da rotina do dia a dia no paddock, porque ele era o fisioterapeuta, na verdade, da Sauber, né? Esse cara tinha 31 anos de Fórmula 1. Ele começou com Ayrton Senna e Alain Prost por um convite do Nick Lauda. Então, é uma história assim que vai ficar pro resto da minha vida guardada, né? Que E ele comentava uma coisa interessante, ele falava assim, lá no paddock, lá na Fórmula 1, ele falou assim para mim, Fernando, o Ayrton, eu sabia cada pinta que ele tinha no corpo, cada pedacinho, eu conhecia tudo do Ayrton. Ele falava, o Felipe, como eu vejo ele mais aqui durante as corridas, eu não tenho essa possibilidade de compreender tanto o corpo dele a longo prazo. E você tem essa possibilidade de acompanhar o Felipe. Então, tudo que for mais relacionado às questões de necessidades físicas mesmo, dolorimentos, é você que vai cuidar do Felipe. E acaba que o Nasser, para deixar bem claro, ele não tinha lesão na coluna. Ele não tinha nenhuma lesão na coluna. Na época, a gente fez uma ressonância para a gente ver se já tinha alguma coisa ali, que hoje eu já com a mentalidade que eu tenho, eu já não faria esse exame. Mas foi bom porque na época a gente descartou, não tinha lesão nenhuma, coluna limpinha, então mostrou que era uma tensão e uma disfunção do corpo. E a partir daí, hoje a gente tem esse caminho aberto aí, né? E essa história com o Joseph realmente foi sensacional. É muito gostoso, né? A profissão acaba nos proporcionando momentos fantásticos, né? E Incríveis, o de realização. Douglas, mas eu queria, porque assim, eu estou falando demais, e eu gostaria muito também de saber um pouco da tua experiência no automobilismo, porque eu sei que você atendeu um piloto de Fórmula 1 também, um piloto famoso de Fórmula 1, e eu queria saber um pouquinho como é que foi a tua experiência com esse piloto de Fórmula 1. Quem é esse piloto e como é que foi essa experiência? Foi bem mais curta do que a sua, né? Mas foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de atender o Felipe Massa. Eu já atendia e continuo atendendo o irmão, a família dele, a família da esposa, da Rafaela. E aí, numa oportunidade que ele estava correndo ainda na Ferrari, no começo do ano, nos primeiros treinos, eles se haviam mudado a Ferrari, o banco da Ferrari, colocado um banco novo. E o carro ainda estava vibrando, você vai entender melhor do que eu isso, mas foi isso que ele me explicou. O carro ainda vibrava muito na pista de treino, e aí ele estava sentindo muito a lombar. E eles tiveram um intervalo, não lembro qual foi, mas foi bem no começo do ano, não sei se foi carnaval, alguma coisa, que ele veio ao Brasil, e aí eles me chamaram e falaram, olha, dá uma avaliada, porque o impacto está sendo muito grande. E aí eu entrei, não pude fazer a piscina nessa oportunidade, mas eu entrei com o dry needling, com os agulhamentos, com a terapia manual, e era, na verdade, um tensionamento importante de musculatura intrínseca. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo, como que a gente ia tratar, o que ele deveria fazer. E aí, nesse período que ele ficou aqui no Brasil, acho que foram 2 semanas, eu o atendi, e ele foi bem melhor, sem dor, e se sentiu super feliz. E aí eu recebi uma mensagem dele avisando que eles tinham corrigido o banco e o carro estava melhor. Então, também ajudou a diminuir o quadro de dor dele. Mas um mundo, para mim é um mundo, eu amo, você está vendo lá atrás, né? Pô, Eu tô amo vendo. Fórmula 1, Tô vendo. eu dei vontade de assistir até umas corridas e era fã do Ayrton Senna, infelizmente estava assistindo a corrida no dia do falecimento dele, do acidente, e hoje assim, sou muito amigo do Barrichello, né? O Júlio Barrichello, que é o primo dele, que é um grande fisioterapeuta, amigo nosso, então faz esse meio de campo, a gente sempre conversa, sempre tem essas histórias do automobilismo, e eu fico fascinado, né, com essas
com todo esse movimento, né? Toda essa que na verdade foi a vida da gente ali, né? Como tiete desses grandes atletas, né? Foi fantástico. E assim, Douglas, eu já tive possibilidade de participar das principais corridas do automobilismo mundial. Então, as 24 horas de Le Mans na França, que Nossa. é a principal corrida do automobilismo desde 1923, né? Tem um filme sobre isso, 2 filmes documentários. Eu tive a possibilidade de fazer as 24 horas de Daytona, as 12 horas de Sebring, Silverstone na Fórmula 1, né? Eu costumo até dizer, brincar com o Felipe, eu falo, olha, cara, você indo para a Indy, eu só preciso de fazer as 500 milhas de Indianápolis. Aí eu acho que eu fecho o ciclo das corridas mais Merecido. importantes. Merecido. E Então, ele ia estrear, desculpa, ele ia estrear na Fórmula Indy agora e ele foi contaminado pelo corona, não foi isso? não, ele ia estrear ele ia estrear na Fórmula Indy antes do lockdown que foi dado lá nos Estados Unidos em março. Foi no dia da corrida, deram o lockdown. Aí ele veio para Brasília e aí ele fez uma preparação toda de 4 meses. A gente ficou aqui 4 meses fazendo esse trabalho todo que eu comentei: piscina, trabalho funcional, a terapia manual. E acabou que quando ele voltou para os Estados Unidos, na semana da corrida, ele ia reestrear no campeonato de endurance. Foi uma corrida em Daytona que teve semana que passada, de 3 horas, porque eles estão reduzindo também lá para dar tempo de fazer todo o campeonato. E aí ele acabou que ele contraiu o Covid na semana e teve que ficar, mas ele teve sintomas leves, já está recuperado e já está aí encaminhado para a próxima corrida, que é na semana que vem. Que fantástico. Bom, a gente está chegando no final, mas eu tenho uma história para contar interessante, que agora que eu lembrei, que foi talvez uma das grandes emoções da velocidade. Eu atendi o Xandinho Negrão, que corria de Stock Car. Na época, quando atendia, ainda ele corria na Europa, depois que ele veio para o Stock Car no Brasil. E aí eles eram da equipe como é que chamava? Do laboratório deles? É a Medley. Medley, isso. Isso. E aí ia ter um evento da Medley que eles fazem com alguns apoiadores, alguns parceiros deles, em Interlagos, e é onde eles dão volta com os pilotos, né? Com as pessoas, os participantes. E aí a oportunidade de ir, e aquilo é uma loucura, né? A hora que você chega no final da reta, você fala assim, não vai parar, não vai dar, e o cara faz a curva. E aí naquela oportunidade ele me contou uma história engraçada, que ele estava com uma pessoa do lado, e normalmente as pessoas ficam com medo. E essa pessoa em especial estava eufórica, gritando, feliz, né? Que vai ao lado do piloto. E na reta oposta, ele pegou uma poça de água que tinha começado a garoar e rodou. Só que ele conseguiu controlar o carro, rodou e saiu de frente e continuou acelerando. Aí o cara falou, faz de novo, faz de novo. Ele falou, depois, não vai dar. Mas O Douglas, aí, graças a esse contato com o Felipe, aí eu já tive diversas oportunidades de trabalhar com outros pilotos também, inclusive na Stock Car, porque aí é um mercado que, para quem está ouvindo a gente, é um mercado aberto, porque são poucos os profissionais. Eu me inspiro muito em um profissional chamado Alan Guimarães. Ele é um preparador físico, um profissional de educação física, daqui de Brasília, é um amigo de adolescência e infância meu, que por incrível que pareça, ele teve um contato ali com o Nelsinho Piquet, virou personal dele, morou em Mônaco 14 anos, cuidou de diversos pilotos, frequentou esse circuito 7 anos da Fórmula 1, e agora ele está seguindo a carreira do Pedro Piquet, inclusive eles estão na Áustria hoje. Eles vão fazer a corrida lá da Fórmula 2, da F2, que é a categoria de acesso à Fórmula 1. E é uma pessoa que eu tenho um contato grande que me ajuda muito, porque, por incrível que pareça, eu já comecei na Fórmula 1 nessa área. Eu não passei pelo kart e fui chegando até a Fórmula 1. Eu comecei lá, então para mim foi tudo muito novo. A segunda corrida que eu fiz na vida foi as 24 horas de Le Mans. Não. E a sorte é que lá as equipes contratam, existe uma empresa que chama Fórmula Medicine, que é do Dr. Cicarelli, que é o médico que cuidava do Ayrton Senna.
Esse cara criou um centro na Itália que forma profissionais da área da saúde que cuidam de atletas, de pilotos, em todas as categorias, no mundo todo. Então ele manda lá médico, osteopata, fisioterapeuta, a equipe contrata, e lá nessa equipe tinha um profissional chamado Alessio, italiano, e ele foi um cara que me deu uma aula. Então eu aprendi tudo com ele nas 24 horas de Le Mans. Então, assim, e hoje eu já tenho 5 anos que eu estou acompanhando o Felipe, então acaba que isso vai virando uma rotina, né? Nada mais é novo. Imagina, a primeira vez que eu cheguei na Fórmula 1, a gente estacionou o carro num estacionamento interno, e eles entraram para pegar minha credencial. Eu, o fisioterapeuta do Ayrton Senna, o Felipe e o tio dele, né? Que comanda coordena um pouco da carreira dele. E eu já emocionado naquilo ali. Quando paro o carro no estacionamento, eu falo, deve ser dos pilotos. Eles entraram para pegar minha credencial, aí nisso sai o Hamilton do carro, o Alonso, e aí vai todos. Eu falei, cara, que sonho. E olha, já que a gente está acabando, eu acho que vale a pena eu colocar isso. Você me perguntou, o que fez ele chegar em você? Sabe o que fez ele chegar em mim? Douglas, tudo que eu fiz na vida até hoje favoreceu para que ele chegasse em mim e eu tivesse a maturidade para entender aquilo, entender que era um atleta de alto rendimento, uma pessoa que na época estava em todos os caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Foi na semana do GP do Brasil e aquilo não me abalou. Eu tive maturidade para falar, olha, avaliei, é isso, cara, vamos resolver esse teu problema. Eu trabalhei em asilo muitos anos, 7 anos em instituições de longa permanência. Trabalhei em piscina com pacientes neuropediátricos, neurológicos adultos. Tem muita gente aqui que trabalhou comigo que sabe o que eu estou falando. Eu, muito tempo, trabalhando com TCE, lesão medular. E o destino falou, cara, toma. E toda essa experiência com esses pacientes graves, com esses pacientes complicados, me fez ter a maturidade de entender o que é uma desidratação, por exemplo. O idoso desidrata. Então, me deu você poder apoiar um atleta com uma densidade alta dentro d'água. Um paciente com uma lesão medular é um paciente que, muitas vezes, dependendo do biotipo dele, afunda. E você está com aquele cara o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei muito de usar flutuador na minha sessão. Nunca gostei de usar muito recurso. A não ser um flutuador cervical e um espaguete. Mas eu gosto muito de usar o princípio físico da água. E toda essa escola, e você foi meu professor, a Flávia Martinez foi minha professora, o Maurício Koprovski, o José Lima, são pessoas que, cara, graças a Deus vocês entraram no meu caminho e me deram essas possibilidades. São tudo que eu fiz. Para dar um exemplo, lembrar aqui do Harold Du, criador do Watts. A gente, dentro do curso de Watts, a gente faz um trabalho chamado Tantsu, que é um trabalho em solo, que é o Watts feito fora da água. E o Felipe, ele, antes da corrida, na noite antes da corrida, quando a gente vai para o hotel, lá para as 10 horas, ele fala, Fernando, eu quero dar uma relaxada, dar uma desprogramada, cara, que eu quero... Aí eu falo, pô, eu não vou fazer massagem. Aí o que eu faço com ele? Eu vou no quarto dele e eu faço um trabalho de Tantsu. E eu aprendi esse trabalho, é um shiatsu, né? Um zen shiatsu, só que um pouco diferente. Eu aprendi esse trabalho através de quem? Através do meu caminho na água. Então eu devo tudo que eu tenho da minha vida à piscina. A piscina é a minha vida. Aqui, ó, só para ver se dá para mostrar. Você teve pouco, professor, né? Você só conviveu de perto com o Haroldo, né? Só com esses profissionais, só isso, hoje, né? E hoje tem a possibilidade de conviver com o Leopoldo Busquet, o criador do método Busquet. Poxa, então, incrível, cara. Eu me considero um predestinado mesmo para trabalhar com isso. Eu acho que tem pessoas muito boas que às vezes não têm aquele momento da sorte. O cavalo passa, você tem que... Não é enxergar, é ter capacidade de sentar e não cair dele. Eu acho que é isso. E a vida te dá isso. A vida te dá isso. Olha aqui, só para você dar uma olhada aqui, o Joseph é esse camarada aqui, ó, que legal. Assistindo aqui o trabalho com o Felipe, dentro da minha piscina aqui em Brasília. Né? O Felipe fazendo um trabalho aqui, um trabalho de abdominal, voltando, fazendo um trabalho de corrida, trabalhos de estabilização. E aí o resultado é esse, Douglas. Ó,
O resultado é esse. Quando a gente trabalha com amor, que a gente faz o que gosta, ele é um atleta que ele ama o que ele faz, cara, é incrível, ele é o rei da chuva. Ele foi muito injustiçado, na minha visão, no automobilismo. Pegou um momento muito difícil. Não foi nem injustiça, mas pegou um momento muito difícil do Brasil. Tem uma alemã que falava assim lá no paddock para mim, em Silverstone. O Felipe Nasser, ela falava muito bem português, essa alemã. Ela falou, o Felipe Nasser, ele é o único cara que eu senti aqui no paddock que trouxe a energia do Ayrton Senna de volta. E, infelizmente, ele saiu em 2016, 2017 ele fez uma ressignificação da carreira dele, em 2018 começou o campeonato de Endurance, foi campeão do campeonato de Endurance e agora, ano passado, foi campeão novamente desse campeonato de corridas longas. Então, é um cara que tem um potencial muito grande, 27 anos de idade. E é isso, Douglas. Cara, bom, fantástico. Eu estou emocionado aqui, você sabe que eu sou seu fã e é muito gostoso poder ouvir essa história. Eu ficaria aqui a noite inteira, como nós ficamos conversando outro dia, né, deu 2 horas. Aliás, os papos com você são muito legais e no último congresso, aliás, graças a Deus estaremos no próximo juntos, mas no último congresso eu fiquei muito surpreso com uma coisa. Você cantando para a gente como um bom goiano, as músicas sertanejas e incríveis. E eu vou terminar, eu vou falar mais umas coisinhas, mas eu quero terminar essa live com você fazendo uma palhinha. E tem violão aí, não tem? Cara, por coincidência, tem um violão aqui do meu lado. Ó. Eu Olha não sei aí. quem é que trouxe, mas ele está do meu lado. Que fantástico. Então, eu gostaria então, de deixar um abraço para todo mundo, todos que participaram, todos que mandaram mensagem, todos os nossos amigos da associação, colaboradores incríveis aqui nos apoiando. São por causa dessas pessoas, de vocês que estão aí, que nós fazemos esse canal ter a força que é e a associação também cada vez mais crescente e envolvente. Eu espero que todas as pessoas que ainda não são associados, que se associem, que nós temos uma infinidade de programas e esse ano que vem promete muito, vai ser bem interessante. E eu tenho certeza que cada vez mais nós vamos representar com muita competência a fisioterapia aquática brasileira. Então, muito obrigado, Fernando, foi fantástico, é muito gostoso. A ideia era essa, né, de bater um papo mesmo com um grande profissional, mostrar os bons exemplos que a gente tem na nossa profissão. E agora, para terminar, eu gostaria que você terminasse dando uma palhinha. Vamos lá. Solta essa voz aí. Queria agradecer, então, também a todos que estão aí e dizer que essa iniciativa da ABFA é para todos, né? Não é só para gente que às vezes está um pouco mais ligado. Basta vocês. A gente quer aproximação das pessoas. A gente quer que todo mundo que esteja aí convide os colegas que são amantes da água para que façam parte dessa associação, para que a gente possa fortalecer cada vez mais a associação. Muito obrigado a todos daí pela presença, pelos comentários e obrigado, viu, Douglas? Aqui, ó, vamos lá, vamos para a palhinha que vai acabar. Vamos lá. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com uma flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. Ô, Goiás! Ô, bicho bom! É com outro amor que a gente cura. E curar a dor desse mal de amor da boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora. É isso aí, Douglas. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Olha, eu vou falar, hein? Fisioterapia é muito bom, mas agora como cantor... Qualquer coisa você pode ir para lá que você vai ganhar dinheiro também. Isso faz parte lá no paddock, viu? Sempre que a gente vai, tem um violão e um momento de descontração à noite, tem sempre um violãozinho lá com a gente. Você é luz, né? Você leva luz para todo lugar, essa alegria, essa felicidade. É isso que encanta a gente. Na verdade, você é meu espelho. É isso. Que é isso. É isso. Fantástico. Obrigado. Muito obrigado pelo papo, obrigado a todos que participaram, uma ótima noite e até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem tem um grande convidado também. E aí, se Deus quiser, o nosso presidente descansa e volta. Um abraço. Grande abraço. Obrigado por todos.